Estamos no ar com o programa Câmara Debate pela TV Câmara Sorocaba, canal 61.3, TV aberta digital, canal 6 da NET e também nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e também no nosso site da Câmara de Sorocaba. Para todo o planeta, nós temos uma programação diferenciada, enfocando o trabalho do legislador sorocabano. E hoje nós trazemos para o Câmara Debate duas personalidades da educação sorocabana, do Estado, do Brasil. Eu tenho aqui ao meu lado o vereador Renan Santos, que é envolvido desde a época universitária com os movimentos universitários, hoje professor, hoje militante desta área educacional, e tenho também como convidado o Cristiano Leon Martins, que é presidente do Simpro Sorocaba, Sindicato dos Professores, que representa os interesses dos professores que trabalham nas escolas particulares de todos os níveis, graus de Sorocaba e região. Hoje nós vamos falar sobre educação e eu quero começar agradecendo a presença dos nossos convidados e eu gostaria de primeiro fazer uma análise. Do ponto de vista da política de educação, nós temos lá desde 1930 com o manifesto, e todo aquele levante de Fernando de Azevedo, depois Anísio Teixeira, depois Florestan Fernandes encostando aí na Constituição, e uma busca frenética durante toda esta jornada da política educacional por uma política pública de qualidade, por uma política pública na área de educação, principalmente de qualidade inclusiva. E hoje, quando nós analisamos a esfera da educação pública no Brasil, a gente infelizmente verifica que aqueles ideais ainda continuam só como ideais. É mais ou menos isso mesmo, vereador? Olá, Anderson, aos amigos da Câmara Debate, quero agradecer também o convite. Olha, Anderson, a educação é libertadora. Nós temos, com certeza, os professores, quando resolvem fazer uma graduação na área de licenciatura, primeiro princípio, objetivo é a paixão pela educação, né? Porque a educação tem essa característica de transformar vidas e, com certeza, dar liberdade para o indivíduo de pensamento, senso crítico. Então, a sua introdução foi muito feliz. Cristiano, como é que anda a política educacional do Brasil? Ela conseguiu alcançar os anseios desses nossos pensadores que já lutaram pela educação? Olá, Anderson, olá as pessoas que assistem ao programa. Eu acredito que ainda estamos no início. A educação nós temos que analisar sempre de maneira consciente e responsável. E sabemos que com muita dedicação e com muito empenho, com todo o esforço que já foi feito e ainda que falta, ela andou muito pouco e precisa avançar muito mais. Vereador Renan Santos, nós estamos próximos de uma verdadeira mudança educacional, principalmente no sistema aí, que nos afeta mais propriamente, ou seja, aqui no município de Sorocaba. Como é que andam essas mudanças e como é que o senhor vem acompanhando essas mudanças? Olha, Anderson, eu vejo com muita preocupação. A educação, a saúde, a segurança pública sempre aparece nos discursos dos candidatos em épocas de campanha como prioridade. E o que acontece, infelizmente, é quase sempre quando chega um candidato eleito, chega no poder, acaba enxergando a educação como um gasto. E no nosso entendimento, a educação é um investimento. É através da educação que nós vamos ter um futuro melhor, uma pátria melhor, uma nação melhor. Então, por exemplo, na cidade de Sorocaba, recentemente, no outro governo, resolveu tirar o ensino médio das escolas municipais, que mesmo que a lei não obrigue o município a ter ensino médio, porque pela legislação o município é obrigado a dar educação básica. Mas aqui na nossa cidade nós temos escolas tradicionais, escolas inclusive renomadas do ponto de vista de participar de Olimpíadas de matemática, com prêmios nessa área nacional, que o governo passado resolveu acabar com o ensino médio nessas escolas, e o governo atual
o atual prefeito, que até então era vereador, foi muito crítico na época dessa medida, hoje vai manter essa medida de acabar o ensino médio, por exemplo, no Getúlio Vargas, no Aquiles de Almeida, em escolas tradicionais da nossa cidade. Então, penso que a educação do nosso município tem deixado a desejar, sobretudo nesses primeiros 5 meses de mandato. Não vejo grandes perspectivas positivas no sentido no que tange a educação do município. E também saliento que existe um movimento hoje no município de terceirização da educação, ou seja, deixando de ser uma educação pública para transformar a educação para o interesse privado. Vejo com muita preocupação o futuro do nosso município no que tange a questão da educação. Cristiano, neste assunto que o vereador Renan acabou de tocar, que é justamente de deixar com que o município, que até então cuidava de certos aspectos da educação, transferir novamente para o Estado. Nós não temos aí um retrocesso do ponto de vista de que perde-se aquela questão de moldar a educação conforme a nossa cultura e conforme as coisas da nossa cidade, as peculiaridades do nosso povo? Não tenha dúvida. Um dos principais instrumentos da educação é a manutenção do corpo docente. Quando você altera demais o sistema educacional, muda do público para o estadual, do estadual para o público, destes para o privado, consequentemente, você tem uma alteração constante do corpo docente, que muitas vezes é desvalorizado com redução de salários, porque, infelizmente, boa parte da iniciativa privada não tem um salário decente para esses professores, acaba que a rotatividade dos professores é muito grande e, consequentemente, não tem uma continuidade do projeto pedagógico. Quem paga com isso é a sociedade. Vereador Renan, nós recentemente tivemos a PEC da reforma do ensino médio. E nesta reforma do ensino médio, ela, complexa como acaba trazendo algumas mudanças aí para o ensino médio brasileiro. O senhor vê isso de que forma? Eu vejo também de forma negativa, não que eu seja contra reformas, eu penso que é fundamental, sim, você atualizar a educação, outros temas do nosso país. O que eu vejo de forma negativa? Primeiro, a forma que se deu a reforma, sem consulta à sociedade, sem consulta a especialistas da área, ou seja, sem consultar os professores, sem consultar especialistas da área. E uma outra questão, que a reforma do ensino médio pega, sobretudo, as matérias da ciência humana. Então, você tem lá prejudicado sociologia, prejudicado filosofia, história, geografia, ou seja, aquilo que forma o estudante, aquilo que vai formar o cidadão para o senso crítico e contextualizar historicamente aonde ele está no momento histórico. Então, vejo com muita preocupação o corte dessas disciplinas que, para mim, são fundamentais no desenvolvimento do estudante para a formação do senso crítico. Professor Cristiano, ainda nesta reforma do ensino médio, inclusive o governo federal lançou recentemente uma vasta campanha pela televisão, onde os alunos se manifestam, pelo menos nesta campanha, a favor, já que um tem uma vontade de ser médico, outro tem vontade de ser um técnico, outro tem vontade de ser um empreendedor. E a partir de então, segundo esta campanha, o estudante poderá fazer as opções da sua intenção de vida. Isso é válido ou não, na análise do Simpro e do senhor propriamente? Eu acredito que seja válido, mas não da forma que vem sendo feita. O problema é que essa reforma, ela elimina disciplinas e permite com que o poder público gaste menos com a educação e não gaste com qualidade. O aluno, sim, ele pode definir o seu currículo durante o ensino médio da forma que já são feitos em alguns institutos federais, em algumas escolas técnicas, sem eliminar disciplinas muito importantes. Veja bem o contexto político do nosso país atual. Nós estamos revendo uma história que já foi realizada nos anos 90, com processos de impeachment, por exemplo.
E isso está sendo pouco trabalhado nas escolas, porque as pessoas não sabem do que aconteceu no passado, estão revendo novamente essa história, e isso precisa ser visto no futuro. E se a educação eliminar as disciplinas que trabalham esses conteúdos, o médico, o jornalista, o engenheiro, qualquer outro profissional vai ser mal formado nessa área. Aliás, o ensino médio não forma médico, o ensino médio não forma engenheiros, o ensino médio forma pessoas com nível técnico e pode formar bem o ensino técnico. Além do que, temos que levar em consideração as estruturas das escolas. Será que as escolas vão oferecer todas essas opções profissionais para o aluno poder, já desde o ensino médio, ter a ideia do que ele vai ser no futuro? Lembrando outra coisa também que é muito importante, a maturidade desse aluno para isso. É muito comum os alunos escolherem o ensino técnico aos 15, 16 anos, quando vão ser profissionais, eles já mudaram totalmente a forma de pensar. Eu mesmo comecei no ensino médio, comecei como colégio técnico em eletrônica, fui me formar em geografia. E posso ter como experiência muitos alunos que vieram hoje, trabalham com pré-vestibular, que vieram de ensino técnico, fizeram um ensino técnico e hoje prestam vestibular para outra área. Então a escola é importante, ela pode oferecer essa opção, mas ela não pode eliminar disciplinas importantíssimas para a formação do aluno, porque de repente esse aluno pode mudar de opção nessa fase de transição da vida tão importante que é a adolescência e ele se enfraquecer na hora de prestar um vestibular, por exemplo. Complementar o que o Cristiano falou, eu acho exatamente isso. A escola, o ensino médio não forma profissionais. Ele tem como primícia formar cidadãos, né? Cidadãos que tenha contextualizado historicamente, entender em que lugar da história ele se dá. A partir daí, entendendo o mundo onde ele vive, que ele vai escolher a sua profissão, pensar no seu futuro. Vereador Renan, o professor Cristiano toca num assunto que deve ser considerado também em meio a toda essa discussão, todo esse debate. Como o aluno está recebendo essas mudanças? O senhor é um homem que tem atividade constante com o alunato sorocabano, envolvido, inclusive, em diretórios acadêmicos. Como é que o aluno está sentindo isso? Ele vê com bons olhos? Muitos dos professores afirmam, e o professor Cristiano colocou agora muito propriamente, que o aluno, em diversos momentos da sua carreira acadêmica, não tem ainda maturidade para fazer certas escolhas. Como é que o senhor vê esse recebimento das mudanças por parte dos alunos? Eu concordo com a análise do Cristiano, que não há maturidade no momento de adolescência para já pensar no que quer ser, né? Eu mesmo entrei na universidade com 17 anos para fazer Direito, e na metade do curso eu vi que não era aquilo que eu queria e fui fazer Comunicação. Então isso é uma coisa natural. Olha, existe uma guerra de informações, né, Anderson? O governo tem jogado pesado com publicidade, no sentido de convencer a sociedade e até os estudantes que a reforma é positiva. Mas os jovens, a principal queixa que eu escuto dos jovens é exatamente a falta de diálogo e a falta de ser escutado. Os jovens querem ser escutados, querem que as suas opiniões sejam levadas em consideração, que as suas opiniões sejam levadas em conta. Coisa que não acontece, aliás, nesse governo que está aí, do governo Temer, tudo tem sido assim. Daqui a pouco acho que nós vamos falar das reformas, mas as próprias reformas também, seja ela trabalhista, reforma da Previdência, o governo não escuta a sociedade. E essa política arcaica, política velha de fazer as coisas de cima para baixo, né? O administrador público, o agente político, se sentir gênio, de receber uma iluminação divina, preparar um projeto e fazer que a sociedade engula, não cabe mais esse tipo de política. Em tempos de internet, redes sociais, tempo de trocas de informação, não cabe mais. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu sinto descontentamento por parte da juventude do modus operandi
relação ao governo sobre essa questão da reforma do ensino médio. É bom deixar claro que aqui nós não estamos pregando que os adolescentes e os jovens não têm condições de decisão, não têm condições de escolha. Longe disso. A questão é justamente fazer uma determinada escolha que num futuro próximo possa mudar. Todos nós tivemos situações nesse sentido. Professor Cristiano, o senhor acha que o professor que está hoje militando em sala de aula tem tido segurança para ministrar os seus conteúdos diante de todas essas mudanças que estão aflorando por aí? Nós temos enfrentado muitos desafios, né? A educação tem um papel transformador. E dentro dessa visão, os jovens começam a ser questionadores, os jovens começam a debater em suas casas, começam a pensar sobre assuntos. E esse é o papel da educação. Formar o jovem com raciocínio, o jovem bem informado, consciente, e ele acaba entrando em contradições, às vezes com a postura familiar. E isso tem trazido, às vezes, certos problemas para os professores, que têm a função de ensinar a ciência e abrir os pensamentos. A gente está acostumado na família, muitas vezes, que a família tem uma conduta desde o avô até o filho, o neto, e vai. Mas isso nem sempre ocorre. Às vezes as pessoas acabam pensando de forma diferente, os tempos são outros, né? E isso acaba trazendo parte da sociedade, não muito grande, não significativa, mas que atacam os professores como se os professores tivessem uma função de mudar a cabeça do aluno e que esteja jogando contra o pensamento familiar. E não é isso, o jovem está pensando. E a sociedade tem que entender. Esse é o respeito ao próprio jovem. O jovem tem que ser respeitado em seus pensamentos, o jovem tem que ser respeitado na medida que se pensa nas mudanças para o ensino médio, e o jovem tem que ser respeitado nas suas mudanças políticas. Quando a gente acha que o jovem, por pensar de forma diferente, ele está errado, nós não estamos respeitando esse jovem. Estamos no ar com o programa Câmara Debate e hoje o assunto é educação, com dois catedráticos do assunto. Temos aqui ao nosso lado o vereador Renan Santos e também o presidente do Simpro na cidade de Sorocaba, Cristiano Martins. Dentro de mais alguns instantes nós estaremos de volta com o nosso segundo bloco. Você, por favor, continue junto conosco na TV Câmara Sorocaba. Câmara Debate, TV Câmara Sorocaba, canal 61.3, TV aberta digital, canal 6 da NET, no nosso site na Câmara e também no YouTube para todo o planeta. Obrigado pela sua sintonia na programação aqui da TV Câmara, que é uma programação voltada a todos aqueles que querem acompanhar o trabalho do legislador e do legislativo da cidade de Sorocaba. A gente fica muito contente com a sintonia e com a audiência do público sorocabano. Estou hoje conversando sobre educação e os dois convidados especiais são o vereador Renan Santos, que é envolvido na área de educação plenamente aqui na cidade de Sorocaba, e também o presidente do Simpro para Sorocaba e região, Cristiano Martins. Vereador Renan, não posso fazer um programa sobre educação com o senhor sem perguntar a respeito do projeto que tramita sobre o Escola Sem Partido. Olha, o Anderson, escola sem partido, na nossa visão, é uma aberração. Tanto é que a justiça, a própria justiça, tem negado várias casas, várias câmaras municipais, a própria Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, teve pedido de entrar com esse projeto de lei, que no nosso entender é uma lei da mordaça,
queria proibir os professores de ministrar certos conteúdos. Como se os professores inventassem, a seu bel prazer, teorias, né, sobretudo do ponto de vista mais à esquerda, progressistas, como pensadores, por exemplo, como Marx. Era esse tipo de conteúdo que a escola sem partido queria limitar. Nós, professores, passamos para os nossos alunos, para os estudantes, o conteúdo. Quem vai decidir se é certo ou errado aquele conteúdo, quem vai fazer a análise crítica, aliás, esse é o papel do professor, que é de provocar a análise crítica do estudante, e ele ter discernimento do que ele acha daquele conteúdo, daquela teoria. Então, a própria lei tem negado esse projeto de lei, que é no sentido de amordaçar os professores. As câmaras municipais e assembleias legislativas têm também, os vereadores, os deputados têm negado esse projeto. Na própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já foi arquivado esse projeto. Assim, não teve aderência mesmo dos deputados mais conservadores, dos deputados que têm um pensamento diferente, exatamente por respeitar, porque o que nós passamos em sala de aula, eu especificamente sou professor do ensino superior, da área de comunicação, até que não seria tão afetado sobre tudo isso, mas os professores do ensino básico, por exemplo, do ensino médio, o professor de história, quando vai passar um conteúdo sobre uma determinada revolução, sobre um determinado conteúdo, ele passa o fato em si, é um dado histórico, ele não inventa da cabeça dele para manipular, para tentar trazer o aluno para o seu lado, eventualmente, se ele for progressista. Aliás, diga-se de passagem, nós temos professores de todas as vertentes possíveis. Temos historiador de direita, temos historiador de centro, temos historiador de esquerda. Então, é uma aberração. Graças ao bom senso, não tem prosperado aqui no nosso país, embora nós vivemos tempos de muito conservadorismo, tempos que, inclusive, de dualismo, né? Eu chamo de dualismo. Se você não pensa igual a mim, você está errado e você é meu inimigo. Penso que a escola sem partido já deve estar nos caminhos de entrar para o passado. Cristiano, me parece que esse projeto de lei prevê que nas salas de aula seja fixado um cartaz com aquilo que o professor pode e aquilo que o professor não pode dizer e manifestar em termos ideológicos. Como é que o Simpro vê este cartazete colado em salas de aula? Isso é um desrespeito à liberdade de cátedra, né? Na verdade, instrumentos como esse demonstram uma verdadeira escola com partido, que determina aquilo que o professor deve ensinar. O professor deve ensinar o conteúdo da sua matéria, deve ensinar o raciocínio e deve permitir o debate, respeitando todas as ideologias, todas as crenças, né, os direitos. Não se limita o professor na sala de aula, dentro da sua disciplina. Então, quando nós vemos que alguns grupos estão querendo determinar aquilo que os professores devem ensinar, eles não estão respeitando os princípios básicos da educação, que é o da liberdade de expressão. É a mesma forma como se começar a limitar o que o jornalista deve escrever em seu jornal. Isso é péssimo como formação das pessoas. Aliás, eu acho um absurdo quando se fala professor doutrinador. Eu às vezes penso, como é que um professor que fica 3, 4 aulas por semana numa sala, algumas disciplinas mais, 5 ou 6 aulas, consegue doutrinar um aluno que fica uma vida com uma família ou num ambiente político? É contraditório. Justamente são pessoas que não têm muito conhecimento sobre educação, aliás, têm muito pouco conhecimento de educação para falar sobre isso. Porque o interessante é que um aluno seja bem formado, com raciocínio, com construção de conhecimento, empreendedor. Você limita até a capacidade empreendedora de uma pessoa. Deixa eu só fazer um parênteses. O Cristiano falou que seria a mesma coisa que intervir numa matéria de um jornalista. Nós vivemos tempos tão difíceis, sombrios, que aqui na cidade, um jornal muito famoso, chegou a ter esse tipo de movimento. De um diretor do jornal chegar e pedir para que os jornalistas escrevessem aquilo que ele, como diretor, escrevesse. Então, nós vivemos tempos difíceis do ponto de vista dos direitos da liberdade de expressão,
ou seja, do pluralismo de pensamento. Era só para complementar, porque esse episódio é recente. No programa Câmara Debate, nós recebemos aqui as mais diversas ideologias, nem poderia ser diferente, porque nós temos nesta Casa de Leis e no Legislativo Sorocabano representantes de todos os segmentos políticos e ideológicos. Quero tratar com os senhores agora de assuntos que estão em voga no cenário nacional, que são a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Tratemos inicialmente da reforma trabalhista, que já passou na Câmara, agora está no Senado. Recentemente aí está sofrendo algumas turbulências, mas de qualquer forma o brasileiro já pode começar a se acostumar a essa situação da nova realidade da reforma trabalhista, vereador Renan. Não tem como, de repente, termos uma virada de jogo no Senado, por exemplo? Eu acho que sim. O Senado é uma casa revisora, né? Até por isso o Senado tem lá os anciãos da política, né? São pessoas mais experimentadas, geralmente são mais sensatas, são políticos mais sensatos. O que nos parece é que o Senado, primeiro, que não aceitou, por parte do governo, pressão para que se votasse isso de forma rápida, ou seja, toque de caixa. O Senado vai seguir os trâmites normais, aliás, a reforma trabalhista vai passar por 4 comissões na casa, coisa que não aconteceu na Câmara Federal. E agora, com a turbulência política que nós vivemos, com crise no governo Temer, nós achamos que também o governo não tem mais força para poder passar essa reforma, que também é uma reforma prejudicial, de grande prejuízo para os trabalhadores brasileiros. Explico. Retirada de direitos, termos, por exemplo, que eles usam como modernização das relações trabalhistas, que de fundo tem a retirada de direitos dos trabalhadores, direitos históricos. Anderson, na Alemanha, uma jornada de trabalho, um trabalhador, um metalúrgico, por exemplo, é de 30 horas semanais. Aqui no Brasil, atualmente, é de 44 horas semanais, pela lei. Nós discutíamos, tempos atrás, não muito tempo longe, 2 anos atrás, 3 anos atrás, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Porque hoje o trabalhador tem pouco tempo de lazer, de acesso à cultura, exatamente por uma jornada extensiva. Pega você as mulheres, por exemplo, que quase sempre tem jornada dupla ou até tripla. Mulheres que trabalham 8 horas, têm lar para cuidar, porque nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, que quase sempre os afazeres domésticos caem sobre as mulheres, e ainda assim, muitas vezes elas estudam, então tem uma jornada tripla. E agora, pouco tempo depois, isso 2 anos atrás, estávamos discutindo a redução da jornada de trabalho. Agora nós estamos discutindo a retirada de direitos. Jornada intermitente, por exemplo, que a reforma prevê. A jornada intermitente é o seguinte: o trabalhador só vai ganhar pela hora trabalhada. Vou dar um exemplo. O trabalhador trabalha em um determinado comércio, naquele dia não tem movimento, o patrão vai mandar ele embora, vai embora para sua casa, essas 3 horas aqui que eu não quero te pagar. Ou seja, é só prejuízo para a classe trabalhadora. Então, penso que não vai passar, acho que o clima político do momento não permite passar, mas já me causa espanto ter passado esse tipo de projeto na Câmara Federal, que mostra que a Câmara Federal está em completa dissonância com o povo brasileiro. As pesquisas, seja dos portais de comunicação, da própria Câmara Federal, do Senado Federal, mostra que o povo brasileiro é contra esse desmonte aos direitos dos trabalhadores da CLT, que tem mais de 50 anos. Cristiano, você como presidente do Sindicato dos Professores, principalmente das escolas particulares, quando vê e quando analisa uma proposta como a terceirização, por exemplo, isso não vai cair como uma bomba na cabeça dos professores da área privada? Muito. Vamos PJ tudo ou não? Tudo. Infelizmente, PJ é tornar pessoa jurídica, né? O que é pessoa física hoje. Hoje, o trabalho docente, ele é regido por uma convenção que nós temos há muitos anos, muito sólida, feita com muita luta, pelos professores, pelos dirigentes sindicais, e ela nos resguarda direitos importantíssimos. A terceirização acaba com tudo, até porque somos a categoria
que trabalhamos semestralmente. O ensino superior é dividido por semestre. E os ensinos básicos, né, ensino fundamental e médio, também porque temos férias e recesso pela dupla jornada que o professor tem. É importante explicar isso, porque às vezes, por que o professor tem 2 férias? O professor não tem 2 férias, o professor tem férias e recesso. E isso ocorre porque a jornada do professor é dupla e da professora é tripla. Então, todo professor tem muito trabalho para fazer em casa. A terceirização, muitas escolas, principalmente as que não trabalham de forma séria, vão aproveitar isso para contratar o professor de fevereiro a junho e de agosto a dezembro. Os outros períodos, consequentemente, o professor vai ficar sem emprego. E eu falo por que as escolas sérias não farão isso. As escolas sérias não farão isso porque tem projeto pedagógico. Fará isso quem quer precarizar o trabalho do professor. Para a educação, terceirização não significa modernização. Porque quebra não só os laços trabalhistas, mas como os laços pedagógicos. Quem usar isso para contratar trabalhadores da educação, consequentemente vai ter um projeto pedagógico péssimo, frágil. E não tenho dúvida que isso vai afetar a base salarial da nossa categoria, que infelizmente já não é aquela que nós gostaríamos. O professor sentindo mais uma vez na pele toda essa situação. E a reforma previdenciária? Essa ainda não passou da Câmara Federal, né? Estava aí para sair para plenário, mas agora ela deu uma recuada. Como é que nós estamos nesse sentido? Anderson, o nosso programa hoje é de pautas de retrocessos, né? Infelizmente também é mais uma tentativa do governo de colocar no colo dos trabalhadores mais um retrocesso social. Essa história que a Previdência Social está quebrada é uma meia-verdade, eu explico. A Previdência sozinha, ela é de fato deficitária, ela tem um déficit. Mas a Previdência, ela é tripartite, ela compõe a Seguridade Social como um todo, né, que tem outros tributos, inclusive. E a Seguridade Social, ela é superavitária. Para você ter uma ideia, no ano de 2016, a Seguridade Social foi superavitária na ordem de 50 bilhões de reais. Mas não é o que vai quebrar o Brasil, a Previdência? Não, pelo contrário. Porque Previdência significa, primeiro, garantia social. Do ponto de vista econômico, inclusive, tem erros por parte do governo. Na medida que você... Vou dar um exemplo aqui prático, como isso prejudica os trabalhadores. Você imagina uma professora do ensino infantil, pelo esse projeto que está aí, com 60 anos de idade, correndo atrás de crianças pelo pátio. Acha que é possível? Não é possível. Mas voltando aqui do ponto de vista econômico, não vai quebrar, porque a Seguridade Social é superavitária. Então faz parte da Seguridade Social a Previdência. Então, nesse sentido, nós achamos que o que tem de fundo dessa reforma previdenciária são interesses privados. Nós sabemos que o governo, por exemplo, tem atende interesses de bancários que têm, por exemplo, interesse de vender previdência privada, que isso dá muito lucro aos banqueiros, né? Então, você coloca lá uma previdência privada, ele vai emprestar o seu dinheiro. Hoje nós temos uma taxa média de juros de cheque especial de 16%. Então, o que tem de fundo dessa reforma é exatamente privatizar a Previdência. É isso que tem de fundo. E assim, uma reforma também sem a construção com a sociedade civil. 98% das pessoas que responderam à pesquisa do Senado Federal disseram ser contra a reforma da Previdência. Então, de fato, nós vivemos dias muito difíceis para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Vereador Renan, do jeito que o senhor acabou de nos explicar, se eu entendi bem, essa precarização se daria do trabalhador saindo da rede pública de previdência e procurando uma rede privada de previdência, dando lucro para aqueles que trabalham nesse sentido, então. Na verdade, ele vai ter que pagar as duas, porque é compulsório no país a Previdência Social. Você não tem opção, quando você trabalha em iniciativa privada, de pagar ou não a Previdência Pública, né? Paga duas vezes. Olha, Anderson, por que ele vai ter que pagar a Previdência Privada? Veja você, um carvoeiro no norte do nosso país, em Tocantins, por exemplo, a média de idade são de 55 anos.
Sendo que a reforma inicial do então presidente Michel Temer é de 65. Ou seja, nunca vai se aposentar. Eu sou favorável, por exemplo, por que essa reforma não pega, por exemplo, o judiciário? O judiciário, proporcionalmente, o déficit na Previdência é muito maior. No militar, na Previdência Militar, o déficit anual é de 4 bilhões de reais para atender uma classe mínima. Nós estamos falando de 70 bilhões para 35 milhões de aposentados de déficit e de 4 bilhões para uma minoria privilegiada. A reforma da Previdência não mexe com os privilegiados. A reforma da Previdência não mexe com os militares, não mexe com o judiciário brasileiro. Então, é um descalabro. Um cidadão pagar 49 anos de Previdência e nunca nem conseguir ter o retorno disso. Então, ele vai ter que pagar compulsoriamente, quem é da iniciativa privada, pagar compulsoriamente a Previdência Pública e fazer uma iniciativa privada, isso atendendo interesses dos banqueiros. Professor Cristiano, o professor, seja da área pública ou seja da área privada, da qual o senhor faz parte do sindicato como presidente aqui na cidade de Sorocaba e região, acaba arcando mais uma vez com essa situação. E como é que fica? Como o vereador Renan acabou de colocar, qual é a expectativa de uma professora ou de um professor com 60 e poucos anos de idade desenvolvendo o seu mistério numa área que necessita tanto da dedicação e atenção do profissional? Mais uma vez, somos uma das categorias mais prejudicadas. Veja só, Anderson, nós acabamos de falar de terceirização, né? Se o professor tiver trabalho intermitente e for contratado por semestre, quando é que ele vai conseguir ter uma contribuição de 25 anos seguidos para poder se aposentar? Segundo, o professor hoje tem uma aposentadoria diferenciada, porque tem isso que o vereador Renan falou. O professor, a professora hoje, no ensino privado, se aposenta com 25 anos de sala de aula e o professor com 30 anos de sala de aula. Por quê? Isso no ensino básico. No ensino superior é como as demais categorias. Porque o professor tem um distanciamento de gerações. Vai chegando uma hora com 58, 60, 62 anos, vai se distanciando demais as gerações e, consequentemente, ele vai diminuindo a sua qualidade pedagógica. Não por falta de conhecimento, mas por falta de questões físicas. E também o trabalho do professor é muito estressante pela carga acumulativa. O professor não trabalha só em uma escola, o professor trabalha em 2 escolas. Quando é professor especialista por disciplinas, trabalha em várias escolas. Os professores em casa trabalham em 5 cidades, cada dia está em uma cidade. Mais trabalho em casa, mais trabalho no final de semana. É um trabalho muito exaustivo. Consequentemente, quando ele vai chegando no final de carreira, vai tendo um desgaste físico e emocional. Por isso existe a aposentadoria diferenciada hoje. O que eles estão querendo fazer? Colocar o professor, e principalmente a professora, na aposentadoria normal. Nós temos índices claros, porque os professores, porque tem o fator previdenciário, quando se aposenta, o salário cai. Então, normalmente, continuam trabalhando. Mas o que acontece? Vai chegando 58 anos, 59, as escolas vão demitindo, justamente por esse distanciamento de gerações. Que professor vai conseguir chegar até os 65 anos, trabalhando com crianças, pré-escola, maternal, ensino infantil? Então, mais uma vez, seremos prejudicados. Não acho séria essa proposta, não vejo isso como desenvolvimento de país, de nação. Porque quando se fala que o professor deve ser respeitado porque a educação deve ser prioridade do país, essa reforma é o exemplo de que os políticos que votam favorável a ela não estão pensando na principal categoria da formação de seus filhos e nos filhos dos cidadãos brasileiros. A gente chega à conclusão de que esse programa precisaria de horas, mais algumas edições para debater um tema tão importante com pessoas tão especiais como os nossos convidados do Câmara Debate. Vamos torcer para que essa reforma trabalhista tenha um desfecho diferenciado no Senado e que a reforma previdenciária venha a ser executada através de uma consulta e de um debate um pouco mais amplo.
Bom, vamos finalizar o programa então e eu gostaria, nesse momento, de deixar as nossas câmeras aqui da TV Câmara à sua disposição, professor Cristiano Martins, para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite. Foi um debate muito rico, um espaço curto de tempo, mas foi muito importante a gente conversar com a sociedade sobre as questões educacionais que estão atualmente na pauta da política brasileira, e peço aos cidadãos que cobrem os seus políticos, que cobrem os seus candidatos e que se atualizem sobre essas reformas, porque essas reformas vão prejudicar as categorias, vão prejudicar os professores e seus filhos, e vão prejudicar a educação e, consequentemente, o futuro do país vai ser prejudicado por isso. Não é uma reforma, não são reformas modernizadoras. Ao contrário, vamos nos atualizar e vamos exigir que os políticos ouçam a sociedade. Portanto, muito obrigado por esse convite, que foi muito rico para a gente poder esclarecer alguns assuntos com o povo de Sorocaba. Vereador Renan Santos, considerações finais aqui no Câmara Debate. Quero agradecer o Anderson Santos pelo convite, agradecer meu presidente, professor Cristiano, agradecer a você que nos acompanhou até agora e deixar o nosso mandato aqui à disposição de toda a população sorocabana, no gabinete 15, através do nosso telefone também 3238-1145. Estarei sempre à disposição para vir aqui debater assuntos do interesse do povo brasileiro. A honra e a satisfação é toda nossa de estarmos aqui nesse programa Câmara Debate, que chega ao final. Continue com a programação da TV Câmara, porque nós temos, na sequência, um programa muito especial chegando por aí. Queria agradecer também a direção-geral do jornalista Jean Melo, que é o nosso coordenador da TV Câmara Sorocaba, e de toda esta equipe fantástica da TV Câmara, que produz não só o programa Câmara Debate, como todos os programas que você assiste aqui na TV Câmara. Inclusive, nós temos toda a movimentação dos nossos legisladores, todos os ideais, todas as matérias discutidas no plenário da Câmara, tudo focalizado pela TV Câmara, e é uma boa oportunidade para o ouvinte acompanhar o trabalho do seu vereador, do seu legislador. Portanto, continuem junto com a gente na TV Câmara Sorocaba, e o programa Câmara Debate volta a qualquer momento na nossa programação. Até lá!